Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, este é o Multiverso e sejam bem-vindos ao nosso vídeo aí de séries de futebol, isso mesmo. Hoje vamos falar desse tema, né, dando assim uma finalidade aí para a nossa trilogia do gênero futebol, onde a gente já falou sobre jogos e filmes também, que vai estar aí no card para vocês conferirem a nossa playlist. Então, alguns recadinhos eu vou ter que dar aí para vocês. Mas antes disso, larga aquele likezão, claramente, e vem aquele desafio, né? Se você consegue aí, dar um like com uma luva, né? Pode ser uma luva de goleiro, pode ser uma outra luva, se você não tiver uma do goleiro, mas o desafio está posto aí, beleza? Então deixa o like aí com uma luva pra gente ver se você consegue. E claro, se você ainda não é inscrito, os convido aí para fazer parte do nosso time aqui do Multiverso, belezura? Então se inscreva aí e claro, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque toda semana tem no mínimo 2 vídeos aqui no canal para vocês. E bom, eu tenho alguns recadinhos aqui antes da gente começar. O primeiro deles que é importante que vocês assistam o vídeo até o final, porque lá no final temos um bônus especial para vocês. O segundo recadinho seria algo um pouco mais sobre o vídeo, onde não vamos nos aprofundar aí, por exemplo, em documentários ou até mesmo em biografias. Vai ter uma ou outra aqui, mas em formato de filme, não em formato de documentário, beleza? E claro, o último recado aí seria que as produções aqui são, no mínimo, interessantes e que contam histórias interessantes também. O negócio aqui está bem legal e bem diferente no vídeo de hoje, assim como foi os outros aí dessa nossa playlist, né? Nessa nossa saga aí do futebol. Belezura? Com comemoração tudo aí a Copa do Mundo, com certeza. Então faça o aquecimento, amarre a sua chuteira e vamos ao vídeo. E bom, assim como foi lá no nosso vídeo sobre séries de Vikings, aqui também eu tive uma dificuldade de encontrar produções sobre esse tema no mundo das séries. No mundo dos filmes também foi um pouquinho difícil, mas tem mais coisas do que nas séries. Então, streamings, por favor, né, façam mais produções sobre esse gênero aí que tende a crescer cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, porque a gente vê que é o país do futebol, mas não tem nenhuma produção gigantesca sobre o tema, então vale aí essa menção. E a primeira delas, né, falando aí em coisas brasileiras, é FDP, que traz aí a história de um juiz, isso mesmo, um âmbito um pouco diferente, não de um jogador ou de um time ou coisa do tipo, mas de um juiz, que é um juiz paulista, que tem aí o sonho de apitar aí uma final de Copa do Mundo, que seria um jogo realmente importante e o auge da carreira aí de um juiz, né? Então realmente é algo importantíssimo a se pensar aí para a carreira de juiz. Ou no caso aí, se você preferir, né, árbitro, para não falar que eu falei errado e tal, mas enfim, vocês entenderam. Então nessa minissérie vai contar aí toda a trajetória, né, desse árbitro em busca desse sonho, desde ali da equipe técnica, né, como ele aprendeu e tal, todos os bastidores aí do mundo do futebol e também, né, a escalação da primeira vez em que ele realmente estava ali se achando no caminho certo, que foi, né, a escalação dos árbitros para a Libertadores, que é um dos grandes campeonatos aí da América Latina. E é aí que entra todo o drama dessa série, onde vai passar por todos os altos e baixos e as escolhas que esse árbitro fez, né, para chegar onde ele chegou. Mas como nem tudo são flores, teve muitos altos e baixos assim, baixos mesmo, que custou até mesmo o casamento dele. Então vamos ver tudo isso dentro dessa série que se chama FDP, e sim, é o que você está pensando. E a mãe é quem leva a fama. Não fique fora dessa jogada. O caldo vai entornar. E agora para uma série da Netflix, e agora para os nossos, talvez inimigos aí no futebol, Los Hermanos, isso mesmo, uma série ali com um personagem, né, uma pessoa aí, um jogador argentino, isso mesmo, porque eu estou falando da série Apache, a vida de Carlos Tevez, e vocês já sabem, né, que foi um jogador muito importante, principalmente na Argentina, mas também aqui no Brasil, porque ele jogou em um dos principais clubes, que é aí o Corinthians, né? Então tem toda essa vibe aí dentro da série, né? Como ele saiu ali do começo da história dele, né? Lá na Argentina, nas categorias de base,
foi subindo ali para jogar em vários times e algumas desavenças também no meio do caminho. E é uma série bem diferente, bem bacana, que traz aí essa uma história aí um pouco diferente que nem todo mundo conhece. Eu pelo menos não conhecia, porque nos apresenta aí várias coisas fora do Brasil, né? Então nos apresenta aí os times, né, da Argentina, como o Boca Juniors e alguns outros ali, nesse conflito em que o Carlos Tevez teve que passar aí em vários momentos da sua vida, sendo criado ali pelos tios, primos e coisas do tipo, né? Todo esse drama da vida dele. Então é bem legal e bem interessante, que vale sim o seu clique na Netflix. Apache a vida de Carlos Tevez. Solamente te digo que tengas cuidado, nada más. Metí la cabeza acá, Carlos, en la cancha. Porque vos no voy a estar nunca yo. Te llevaste a mi hijo que está jugando en Boca. Mas a Prime Video não ficou de fora disso. Temos aí no nosso terceiro lugar, Maradona, Conquista de um Sonho. Isso mesmo. Vai trazer também, né, a história do Maradona, que seria o rei do futebol argentino. E pra mim é só isso mesmo. Muitas pessoas acreditam que ele seria uma entidade, algo assim. Outras acreditam que ele é o maior de todos os tempos. Mas nada do que ele fez chega perto aí do, né, nosso queridíssimo Pelé. E então temos essa rivalidade desde então, porque ele realmente foi uma promessa da Argentina para o futebol mundial, onde as pessoas mesmo jogaram essa carga em cima dele, de que ele poderia se tornar aí maior do que o Pelé e coisa do tipo, e a gente vê tudo isso dentro da série também, desde quando ele era criança ali, nos primórdios, as pessoas falando, né, fazendo essa comparação com o Pelé, onde ele já, né, estava num expoente muito grande, e claro, né, servindo aí de inspiração para outros garotos ali do futebol argentino. Então, realmente, ele foi um expoente no futebol e, claro, foi um dos maiores de todos os tempos, com certeza. Se é, né, considerado pelos argentinos os maiores, é para eles lá, né? Porque pra gente aqui, a gente tem muitos outros que são maiores do que Maradona. E a série vai passar por muitas e muitas partes da sua vida, né? Desde quando ele é criança, como eu já mencionei, até, né, ele se tornar adulto, jogar em times gigantescos, até o fato lá daquele gol de mão que ele fez, e com certeza até ele começar ali a se envolver com coisas erradas. Então essa série aqui envolve tudo isso e, claro, todo esse drama aí da vida, né, do Maradona, que não foi nada fácil. Então vai lá assistir Maradona, A Conquista de um Sonho. Qual é o seu problema comigo, Tota? Acha mesmo que eu não cuidei do seu filho? Diego, o que foi? Diego, acorda! O que o Diego faz é o Diego que faz, não os outros. É ele! E se não bastasse aí a gente contar histórias de jogadores como personagens ou, né, não, do esporte, né, do futebol, claro que a gente teria que ter alguma adaptação aí sobre a criação do futebol em si. E claro, a série The English Game traz essa perspectiva, onde vai ser ambientada aí por volta do século XIX, nos primórdios ali, nos primeiros momentos do futebol, né, como ele foi criado, mostrando realmente como era tudo isso, ou como era ali a passagem, né, do maior esporte aí, talvez, de todos os tempos. Então é uma série bem interessante, que tem vários momentos aí que você vê que realmente refletem nos dias de hoje, as regras que foram sendo adaptadas, e também na questão social, porque realmente tinha muita divisão social nessa época, ali no século XIX, né, no século XVIII, e que eles tentam trazer tudo isso para dentro da série, porque foi um fator importantíssimo para o crescimento do futebol. Então é realmente interessante ver uma abordagem diferente para o gênero aí, né, para o tema futebol. E como foi tudo isso, né, porque teve realmente essa divisão de classe social, onde os ricos não queriam jogar com a classe trabalhadora e coisa do tipo, então tinha muito isso nessa época aí, e claro, vem aí o expoente, né, de como foi a criação disso tudo, né, dos dois principais criadores do futebol como a gente conhece hoje. Então vai assistir The English Game. I love you, Arthur, but this game brings out the worst in you. There are people who don't think working men should be playing the game. I feel like a fraud. You've got gifts. E agora a sem dúvida maior e melhor de todas,
Ted Lasso da Apple TV Plus. Essa série, meus amigos, é insana. Se você ainda não assistiu, tá perdendo tempo. Tem que assistir, porque ela não envolve só o futebol, ela envolve toda a comissão técnica, ela envolve todas as pessoas que rodeiam, os torcedores, né? Todo o âmbito ali de reportagem, coisas do tipo. Então tem muitas coisas que são apresentadas dentro dessa série, e não só o próprio futebol ali, né? A parte ali do entretenimento, não só isso, mas sim todo esse âmbito que, né, leva os jogadores ao limite, realmente ao limite. Porque vamos ver todos os dramas deles como um time, deles com o técnico, deles com a parte como falei aí, da mídia, né, desse negócio aí de ser um show realmente, como eles lidam com os próprios demônios deles, né, dos próprios conflitos internos, os conflitos com os relacionamentos deles. Tem tudo isso dentro da série, não só o futebolzinho, né? E que conta a história aí, né, de Ted Lasso, que é o treinador, o técnico ali do time, onde ele veio de um time de futebol americano dos Estados Unidos para um time da Inglaterra, um time da Série B, que estava passando por maus bocados, e ele então teria que assumir esse time. Mas com um pequeno adendo, né? A dona do time não queria que o time fosse um sucesso, porque ela queria se vingar do seu ex-marido, que era dono, né, anteriormente do time, e que realmente era o xodó dele, e ela queria que o time falisse para se vingar dele. E então entra Ted Lasso, que vai mudar toda a perspectiva dos jogadores, a perspectiva da comissão técnica, como eu falei, e também da sua própria chefe, que está querendo que o time realmente caia, né, de todo jeito aí. Então vai ter todo esse envolvimento aí, todos esses dramas envolvidos na série Ted Lasso, que é um primor técnico, uma coisa sensacional, e sem dúvida você vai curtir. Não é só sobre futebol, então você que não gosta tanto do tema, vai assistir porque é excelente. Ted Lasso da Apple TV Plus. Tem um pouco dizendo que tem algo de errado com a gente, mas eu não vejo dessa forma. Eu acredito em romantismo. Ou melhor, comédia romântica. E agora, como eu falei, temos aí o bônus, com certeza. Vou recomendar aqui para vocês Captain Tsubasa, que é um anime que é baseado aí no futebolzinho. Então tem vários times e vários personagens ali inspirados em pessoas, né, em jogadores reais. E tem um aspecto diferente, porque eles têm vários tipos de animes, né? Tem umas 3, 4 já adaptações, tem filmes e coisas do tipo, tem jogos de videogame, tem muitas coisas, né, que vocês podem ver dentro do Captain Tsubasa ali, porque se passa por vários momentos do futebol, e também tem uma pegada diferente, que é algo que só tem nos animes, algo mais poderoso, né, mais ou menos nessa pegada aí, super chute, super habilidade, mais ou menos nessa pegada. Não tão exagerada, por exemplo, como um outro anime aí que a gente vai deixar aqui pra vocês, mas é bem interessante e assim mesmo, né, com todo esse âmbito de anime. Então tem toda uma cena, um negócio todo mirabolante, aquele chute que demora 40 segundos no ar, sabe? Toda essa parada aí mais cinematográfica de contar a história que só o japonês sabe, né? Então o Captain Tsubasa fica aqui como bônus pra vocês. E bom pessoal, então é isso, obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, foi bem interessante fazer, né, todas essas curiosidades, essas séries bem diferentes. Como eu falei também lá no começo, são produções aí que a gente tem, né, no meio de vários documentários, então para filtrar tudo isso dá um trabalho sim, você tem que assistir e ver qual que é dessas séries, né, qual que é dessas produções. E fica aqui o meu apelo aos streamings, vamos fazer mais produções sobre o tema, beleza? E com certeza vou pedir para você aquele likezão, se você ainda não deixou o like lá no começo, deixa agora que eu tô ligado que você assistiu até aqui, já vale aquele like, beleza? E se você é novo aqui no canal, não conhece ainda o nosso conteúdo, eu os convido a se inscrever aqui no canal e fazer parte do time Multiverso, belezura? E claro, já aproveitando que você tá aí, ativa o sininho, vai, para ficar por dentro de todas as novidades, de 2 a 3 vídeos aí por semana, pra gente ficar por dentro de tudo que tá passando aí no mundo, beleza? E agora sim, eu vou recomendar duas coisas para vocês aqui, no nosso vídeo de filmes de futebol,
filmes, que tá bem legal, e também os nossos jogos de futebol. Não é só de PES e FIFA que vive o homem que joga videogame de futebol. Tem muita coisa louca aqui pra vocês, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!